Você sente as pernas pesadas no fim do dia? Fica tonto quando levanta da cama? Sente os pés gelados mesmo em dias quentes? Isso não é da idade, é sua circulação pedindo socorro. O que pouca gente sabe é que alguns alimentos comuns estão silenciosamente destruindo suas veias, entupindo suas artérias e aumentando muito o risco de AVC, infarto e até amputações. E o pior, esses alimentos estão na sua casa, no seu prato, todos os dias. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 6 piores alimentos para a circulação de quem tem mais de 50 anos e como substituí-los por opções que curam, fortalecem e renovam seus vasos por dentro. Não é exagero, é sobrevivência. Por que certos alimentos do bem estão sabotando sua circulação sem você perceber? Você tenta cuidar da sua saúde. Compra produtos integrais, evita açúcar em excesso, escolhe alimentos com rótulos zero, light, sem gordura trans. Acredita que está fazendo a coisa certa, mas mesmo assim, sua pressão continua oscilando, as pernas seguem inchando, o cansaço não vai embora. E o motivo pode estar justamente nesses alimentos que parecem inofensivos, mas são verdadeiros sabotadores da sua circulação. Sim, é chocante, mas é real. Nem tudo que é vendido como saudável realmente faz bem ao seu corpo. O que você chama de leve, seu corpo pode estar chamando de inimigo. A indústria aprendeu a usar palavras bonitas nos rótulos: zero açúcar, rico em fibras, baixo teor de gordura. Mas por trás dessas promessas, escondem-se armadilhas perigosas. Adoçantes artificiais que desequilibram sua flora intestinal, aumentam resistência à insulina e favorecem inflamações, óleos vegetais refinados que oxidam facilmente e enrijecem suas artérias por dentro. Conservantes e realçadores de sabor, que aumentam a pressão arterial e afetam o sistema nervoso. Farinha integral ultraprocessada que age quase como açúcar no seu sangue, gerando picos glicêmicos e inflamação. Esses compostos não causam dor imediata, mas se acumulam, agem em silêncio e enfraquecem a base da sua saúde, seu sistema circulatório. Você começa a perceber, mas não associa. Aquele inchaço nos pés no fim da tarde, o formigamento leve nas mãos que parece postura errada, a dor de cabeça que surge após as refeições, a tontura ao levantar, o cansaço que não combina com a sua rotina, nada disso é aleatório. É o sangue não fluindo direito. São suas artérias perdendo flexibilidade. É o seu coração se esforçando cada vez mais para empurrar o sangue contra uma resistência que não existia antes. E o mais perigoso, isso tudo acontece em silêncio. Você não vê, não sente forte, mas lá dentro, seus vasos estão envelhecendo mais rápido do que você. O sangue deixa de chegar com força ao cérebro, ao coração, aos rins, às pernas. E é por isso que tantos idosos sofrem infarto, AVC, ou passam a depender de remédios sem saber por que tudo começou. Mas há um caminho, e ele começa com a consciência. Neste vídeo, você vai conhecer os 6 alimentos mais perigosos para a sua circulação após os 50 anos, mesmo que pareçam saudáveis. E vai aprender como substituí-los de forma prática, acessível e poderosa por alimentos que limpam suas artérias, reduzem a inflamação e protegem seu coração, sua mente e suas pernas. É possível reverter esse quadro, mas você precisa saber o que está fazendo e precisa começar agora. Os 6 piores vilões alimentares para quem tem mais de 50 anos e que estão destruindo sua circulação sem você notar. Aos 50, o seu corpo já deu muitos sinais, mas muitos deles você ignorou. E um dos maiores erros que te empurram silenciosamente para doenças como AVC, infarto, trombose, hipertensão e neuropatia está no seu prato, todos os dias. Você acredita que está comendo certo, mas a verdade é que alguns alimentos comuns, inclusive os que parecem saudáveis, estão envenenando seus vasos sanguíneos por dentro. Eles provocam inflamações ocultas, alteram a viscosidade do sangue, aumentam a pressão nas artérias e ainda dificultam a chegada de oxigênio ao cérebro, ao coração e às pernas. Vamos aos 6 maiores sabotadores da sua circulação e talvez da sua longevidade.
1. Óleos vegetais refinados. Soja, milho, canola, girassol. Presentes em quase toda a cozinha, eles passam por processos industriais que destroem seus nutrientes e os tornam altamente inflamatórios. A ingestão constante causa oxidação das artérias, danifica a parede dos vasos e acelera o envelhecimento do sistema cardiovascular. Seu corpo começa a reagir com pressão alta, dores de cabeça, pernas pesadas, coração acelerado. Substitua por azeite de oliva extra virgem em temperatura ambiente ou óleo de coco para cozimento leve. 2. Farinhas brancas, pães e bolos industriais. O pão quentinho da padaria, o bolinho da tarde, a torrada do café da manhã. Esses alimentos têm alto índice glicêmico, ou seja, entram no sangue como se fossem açúcar puro. O resultado? Explosões de glicose, inflamação nos vasos, acúmulo de gordura nas artérias. E com o tempo, isso vira colesterol alto, artérias entupidas, formigamento, fadiga e riscos sérios ao coração. Troque por tubérculos cozidos, batata doce, inhame, frutas com aveia ou pães integrais reais, com 100% farinha integral e sem aditivos. 3. Embutidos, presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, salame, mortadela. Esses alimentos são ricos em sódio, gordura saturada e nitritos cancerígenos. Eles provocam inflamação sistêmica, sobrecarga nos rins e pressão arterial descontrolada. Além disso, dificultam a circulação ao provocar retenção de líquidos e danificar o revestimento das artérias. Substitua por ovos cozidos, frango desfiado ou carne moída fresca com temperos naturais. 4. Refrigerantes, com ou sem açúcar. O refrigerante parece inofensivo, refresca, dá prazer, mas ele acidifica o sangue, aumenta os níveis de insulina e acelera o envelhecimento arterial. Mesmo os zero causam desequilíbrio no intestino, sobrecarga hepática e desidratação. Você pode até não sentir na hora, mas seu corpo sente. Dificuldade para dormir, coração acelerado, tontura ao levantar. Troque por água com limão, chás calmantes ou infusões digestivas. 5. Alimentos diet, light e zero, com adoçantes artificiais. Eles vendem a ilusão de saúde, mas escondem adoçantes químicos, estabilizantes, espessantes e conservantes tóxicos. O corpo reconhece esses produtos como invasores e reage com inflamação e estresse metabólico. O resultado é aumento da glicemia, cansaço, desânimo, piora da circulação e sobrecarga no fígado. Prefira alimentos naturais e integrais, com o mínimo de processamento possível. Quanto menos ingredientes no rótulo, melhor. 6. Margarinas e cremes vegetais. Durante anos foram apresentados como mais saudáveis que a manteiga. Mas a verdade é que margarina é um composto industrial cheio de gorduras trans, uma das mais perigosas para o seu coração. Essas gorduras obstruem vasos, aumentam o colesterol ruim, LDL, diminuem o bom, HDL, e promovem inflamação vascular crônica. Troque por manteiga tradicional, em pequenas quantidades, abacate ou azeite em preparos frios. Resumo duro, mas necessário. Esses 6 alimentos estão destruindo sua circulação enquanto você acredita que está apenas se alimentando. Não são exageros, são dados, evidências e a realidade de quem sofre, todos os dias, com pernas pesadas, pressão oscilando, tonturas, falta de memória, fadiga, palpitações, risco real de AVC ou infarto. Se você cortar esses vilões agora e adotar os substitutos certos, seu corpo vai começar a reagir em poucas semanas. Você vai notar mais energia, menos inchaço, sono melhor e, principalmente, uma circulação mais jovem, limpa e forte. Como esses alimentos danificam seus vasos e o coração em silêncio. Eles não doem, não causam febre, não provocam sintomas claros no início. Mas dia após dia, esses alimentos vão destruindo seus vasos sanguíneos, de dentro para fora. Você não sente, mas o corpo sente, o coração sente. Imagine suas artérias como mangueiras delicadas. Por dentro, elas deveriam ser lisas, flexíveis e desobstruídas,
para que o sangue flua livremente, levando oxigênio e nutrientes para cada célula do seu corpo. Agora, imagine jogar óleo queimado, açúcar cristalizado, sal em excesso e químicos corrosivos nessa mangueira. Com o tempo, o que acontece? A parede interna fica áspera. Pequenas rachaduras surgem. O corpo tenta consertar com placas de gordura. A passagem fica mais estreita. A pressão dentro da mangueira sobe. E o coração precisa bombear com mais força, mais esforço, mais desgaste. Esse é o começo da hipertensão silenciosa, da arteriosclerose, da isquemia, do infarto. É como um encanamento velho. A sujeira vai acumulando até entupir. O açúcar e as farinhas refinadas, por exemplo, causam picos glicêmicos. O corpo reage liberando insulina. O excesso dessa insulina provoca inflamações invisíveis nos vasos. E onde há inflamação, há risco. Os óleos vegetais refinados e as gorduras trans, por outro lado, oxidam com facilidade. E esse processo danifica diretamente a parede das artérias. O sódio dos embutidos e alimentos ultraprocessados retém líquido, aumenta o volume de sangue, eleva a pressão arterial e força ainda mais o coração. E os aditivos químicos dos alimentos light e zero afetam o fígado, os rins e o intestino. 3 sistemas essenciais para a limpeza e a regulação do sangue. Você não percebe os danos até que eles se tornem visíveis demais para ignorar. Inchaço nas pernas e tornozelos. Tontura ao levantar, pressão subindo do nada. Cansaço mesmo após dormir bem. Dificuldade de concentração. Visão embaçada. Falta de ar em pequenas tarefas. Palpitações e aperto no peito. Esses sintomas não vêm do nada. Eles vêm de anos de agressão silenciosa, de alimentos que se diziam inofensivos, mas há um ponto de virada, e ele começa no seu prato. Quando você elimina esses vilões e adota alimentos naturais, integrais, anti-inflamatórios, ricos em antioxidantes e fibras, o corpo começa a se recuperar. As artérias voltam a ficar mais flexíveis, a pressão estabiliza, a circulação melhora, o coração trabalha com menos esforço, a energia volta, o raciocínio clareia, a vida flui de novo. Você não precisa aceitar que é assim mesmo com a idade. Você pode reverter, prevenir e fortalecer, mas precisa escolher o que coloca no seu prato e no seu sangue, o que o seu corpo está tentando dizer com sinais como formigamento, pressão na cabeça e cansaço. Você sente um leve formigamento nos pés. Acha que dormiu em posição errada. Sente uma pressão na cabeça. Atribui ao estresse do dia. O cansaço bate mesmo sem esforço físico. E você diz, é a idade. Mas será mesmo? Ou será que seu corpo está gritando por socorro em silêncio e você não está ouvindo? O corpo fala. Mas nem sempre você entende o idioma dele. Esses pequenos sintomas, que você aprendeu a ignorar, são, na verdade, mensagens claras do seu organismo. Mensagens de que a circulação está falhando, de que o sangue não está chegando com força onde deveria, de que seus vasos estão sofrendo e seu coração está em alerta. Vamos decifrar o que esses sinais realmente querem dizer. Formigamento em mãos, pés ou rosto. É um dos sintomas mais ignorados, mas pode indicar má circulação, compressão de nervos ou falta de oxigênio nos tecidos. Em muitos casos, é o início de neuropatias, que surgem com a deterioração dos vasos que alimentam os nervos periféricos. É como se os seus nervos estivessem sendo sufocados. Pressão na cabeça, sensação de aperto ou peso. Isso não é uma dor comum. Essa pressão pode indicar vasos cerebrais inflamados, pressão arterial elevada ou circulação cerebral comprometida. E em pessoas acima dos 50, pode ser um prenúncio de algo mais sério, como AVC silencioso, enxaqueca vascular ou isquemia transitória. O cérebro está avisando. O fluxo não está chegando como deveria. Cansaço constante, mesmo após dormir, esse esgotamento pode ser o reflexo de uma má oxigenação celular. O sangue não está transportando os nutrientes necessários com eficiência. O coração está trabalhando dobrado, mas a energia não chega ao seu destino. É como se o corpo vivesse com o freio de mão puxado. Você sente que está vivo, mas não está vivendo com força.
O que tudo isso tem em comum? Problemas vasculares silenciosos, má circulação, inflamação interna, sinais que muitos médicos chamam de comuns da idade, mas que, na verdade, são avisos antecipados do que pode vir depois. Trombose, AVC, infarto, perda de memória, falta de autonomia. E por que isso acontece? Porque o sangue é a estrada da vida. Se essa estrada está suja, bloqueada ou estreita, nada funciona direito. Nem o cérebro, nem o coração, nem os músculos, nem o sono, nem sua disposição. Mas o que causa isso? Os alimentos errados, o sedentarismo, o excesso de toxinas, a falta de nutrientes verdadeiros. O que fazer? Você pode escolher entre ignorar ou ouvir. Você pode continuar cansado, confuso, com medo, ou pode começar hoje uma virada na sua saúde, começando pelo que você coloca no seu prato. Seu corpo não quer te punir, ele quer te proteger, e ele te avisa todos os dias. Você só precisa começar a escutar. O protocolo alimentar simples, que pode proteger suas artérias e manter seu cérebro e coração ativos por muito mais tempo. Você não precisa de remédios caros, nem de dietas malucas. O que você precisa é de alimento de verdade, no momento certo, da forma certa, na quantidade certa. Porque depois dos 50, seus vasos pedem socorro, e os primeiros sinais de que algo está errado nem sempre aparecem no coração. Às vezes, eles vêm como esquecimento, como tontura ao levantar, como uma sensação de cansaço constante, que você não sabe de onde vem. É seu sistema circulatório se desgastando em silêncio. Mas isso pode mudar, com um protocolo simples, baseado em ciência e feito para o seu corpo. Etapa 1. Comece o dia com alimentos que nutrem seus vasos. O café da manhã precisa ser anti-inflamatório e energizante, sem causar picos de glicose. Sugestão: 1 colher de sopa de aveia, 1 fruta rica em fibras, mamão, maçã com casca ou banana verde, 1 punhado de sementes, linhaça ou chia, 1 ovo cozido ou mexido no azeite, chá verde ou água morna com limão. Evite café em excesso. Isso regula o intestino, protege a flora intestinal, que influencia a inflamação nos vasos, e já ativa a circulação com leveza. Etapa 2. Inclua antioxidantes reais no almoço e jantar. Seu corpo precisa de nutrientes que combatem os radicais livres, inimigos invisíveis que enferrujam as artérias. Inclua diariamente cebola roxa crua, rica em quercetina, que limpa vasos, alho cru ou amassado antes de cozinhar, vasodilatador natural, azeite de oliva extra virgem, anti-inflamatório, vegetais verdes escuros, espinafre, rúcula, couve, cenoura, beterraba, cúrcuma com pimenta do reino. Esses alimentos limpam, protegem e regeneram o endotélio, o revestimento interno das artérias. Etapa 3. Reduza os alimentos que inflamam seu sangue. Esse é o passo mais ignorado, mas o mais importante. Evite ou elimine óleos refinados, milho, soja, girassol, margarina, embutidos e carnes processadas, refrigerantes com ou sem açúcar, farinha branca e açúcar refinado, produtos zero com adoçantes artificiais. Esses são os inimigos diretos da sua circulação. Eles causam inflamação, oxidam o colesterol, endurecem as artérias e sobrecarregam o coração. Etapa 4. Use alimentos que dissolvem placas, como remédio diário. Alguns ingredientes têm ação direta sobre o colesterol ruim, LDL, e a pressão arterial. Inclua todos os dias abacate ou pasta de abacate, suco de uva integral, 1 e 2 copos por dia sem açúcar, chá de hibisco ou cavalinha, peixes ricos em ômega 3, sardinha, cavala, salmão, água de coco, hidrata e regula a pressão. Etapa 5. Seu corpo também precisa de pausas, não coma o tempo todo. Após os 50, o excesso de alimentação constante impede que o corpo se regenere. Tente praticar janelas alimentares leves, como comer entre 8 horas e 2 e nada depois disso. Dar pelo menos 12 horas de descanso ao intestino à noite, beber bastante água entre as refeições, mas não durante.
Esse descanso digestivo reduz inflamação e melhora a saúde vascular. Resultado esperado em 15 a 30 dias. Pressão mais equilibrada, menos inchaço nas pernas, mais energia ao acordar, raciocínio mais claro, memória mais afiada, coração batendo com leveza, um corpo mais limpo, leve e lúcido. Você não precisa reinventar sua saúde, só precisa parar de se intoxicar e começar a se nutrir. O seu corpo sabe se curar, mas você precisa dar a ele o que ele realmente precisa. E tudo começa com o que vai no seu prato.